Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esta que é a segunda temporada do videocast Open Up Sessions, que entrevista pessoas importantes aí no segmento de inovação, sustentabilidade e também, por que não dizer, impacto social positivo. Eu sou o Daniel Frazão, estou muito feliz de estar aqui viabilizando a segunda temporada do videocast. É uma iniciativa pessoal, uma iniciativa paralela que conta nessa temporada com os estúdios aí da Prefeitura, do programa ADSAMPA da Prefeitura de São Paulo. Estou aqui no TEIA, o estúdio na estação Tamanduateí do metrô. Muito contente também com essa oportunidade, aberta pela Prefeitura nesse programa, por essa política pública, né, para empreendedores da economia criativa e da nova economia. E também muito feliz em receber, nesse primeiro episódio da segunda temporada, o Matheus Cardoso, da Moradigna, que veio contar um pouco aí da sua jornada também de impacto socioambiental positivo, por que não dizer. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui, conhecendo a sua iniciativa, né? Segunda temporada já, e poder abrir a temporada, uma honra. Legal, super obrigado. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aí de começar falando também dessa questão da habitação, né, do como a gente pode gerar impacto positivo para pessoas em condições de vulnerabilidade relacionado à habitação, e até pegar um pouco o gancho, né, você acabou, deu uma passada na FEICON, né, que é a maior feira da indústria de material de construção. Como é que está a FEICON? O que a FEICON traz de interessante em termos de oportunidade para uma empresa, né, como a Moradigna? Eu já acompanho a FEICON há 10 anos, Daniel, porque eu vou na FEICON desde que eu estava no ensino técnico, depois na faculdade, acompanho a feira há bastante tempo. Eu acho que a feira vem se transformando, ela vem ficando cada vez mais expositiva, ela tem cada vez mais experiências, né? Coisa que a gente não pensava para uma feira de construção, né? Você espera experiência numa feira de carro, numa feira de outro tipo de segmento. Mas agora está tendo bastante experiência, e o objetivo do Moradigna, o que a gente procura nessa feira, são duas coisas. Primeiro, se conectar com as empresas que já são parceiras. Então a gente vai lá no stand da Amanco e grava conteúdo, no stand da Vedacity, no stand da Coral, todas as marcas que são parceiras a gente aproveita para conhecer o material, para ver e promover conteúdo e prospectar novos parceiros, né? Esse ano eu vi menos, mas ano passado tinha muito stand de várias marcas falando do seu impacto social, né? Da sua proposta ESG. E já era o gancho para a gente chamar para uma conversa, falar, o que vocês estão fazendo de impacto? A gente faz assim, vamos marcar uma conversa. E óbvio que quem está ali está muito focado no comercial, né? Mas a gente sempre saía dali com um contato para posteriormente marcar uma reunião e aí apresentar a iniciativa e tudo mais. Então, a FEICON tem evoluído assim, e é assim que a gente vai lá como Moradigna. Legal. O legal é que a FEICON dá uma oportunidade daquele olho no olho, né? Um corpo a corpo, que muitas vezes a gente acaba no dia a dia muito no WhatsApp, muito no e-mail, mas não tem esse calor humano, né? Sim, e até a questão do próprio produto, né? De você ver o produto, de você tocar no produto, de você ver quem que está procurando esse produto, né? Teve uma conexão que surgiu para a gente, não com a empresa, mas a gente estava lá, como você falou, no tete-a-tete, olho no olho, conversando, e um comprador de uma outra empresa ouviu e se interessou e falou, como é que funciona? Aí a gente marcou um papo com ele também. Então, isso não aconteceria se a gente tivesse numa reunião, numa ligação no telefone, né? Então, realmente, a feira faz essa diferença. Ah, que bom, que legal. São muitas oportunidades aí, eu acho que é legal. A FEICON é um baita evento, né? Acaba mobilizando muita gente do setor de construção civil, e o ponto que você falou também, né, de entender alguns materiais, né? Porque cada dia surge alguma coisa nova e uma aplicação que para vocês pode ser interessante também, né? Sim, com certeza. Nos últimos anos a gente viu primeiro a ideia, depois vimos na FEICON aquelas novas tintas que são repelentes, né? Isso é uma tecnologia, uma inovação. Para o nosso público isso é muito importante, para o público em condição de vulnerabilidade é muito importante. E o primeiro contato que a gente teve com essa tinta foi na feira. Era uma novidade que eles estavam lançando, e aí depois que a gente viu na feira, a gente começou a utilizar nos nossos produtos, nos nossos serviços. Então tem esse papel. Legal. E aí, eu acho que é legal sempre voltar um pouquinho no tempo, porque vocês têm uma história incrível mesmo, e é sempre um prazer ouvir essa história, mas eu acho que tem, para quem não conhece, contar um pouco da jornada, quanto tempo tem de atuação já a Moradigna e como começou esse trabalho. Boa, Daniel. O Moradigna tem 10 anos. Então, já há bastante tempo, né? E o Moradigna começou por conta da minha história. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, do extremo da Zona Leste de São Paulo,
e uma região periférica que tem diversos problemas, como várias outras periferias pelo Brasil. Só que o Jardim Pantanal tem uma especificidade que é estar às margens do Rio Tietê. Então, sempre sofreu com muitas enchentes, inundações, esse tipo de problema. O que tornava o problema da habitação ainda pior. Então, eu vivi nessa realidade, eu morei 20 anos da minha vida no Jardim Pantanal e foram 20 anos em reforma, 20 anos passando por enchente. Até que quando eu entrei na faculdade e conheci os negócios sociais, como a gente conhece hoje, eu entendi que existia uma oportunidade de criar alguma coisa que pudesse, dentro desse setor, resolver o problema da habitação. Foi quando a gente criou o Moradigna, que vende o Reforma Express, que é um produto com material, mão de obra, gestão e acesso ao financiamento. Então, as famílias conseguem comprar a reforma com todo o material incluso, com toda a mão de obra especializada, com garantia, com acesso a crédito, para que ela transforme aquele cômodo e tenha mais saúde dentro da própria casa, né? Os primeiros clientes foram ali no próprio bairro, na minha própria rua, e agora, 10 anos depois, a gente já realizou mais de 4 mil reformas, estamos em 5 estados diferentes, é um negócio robusto, com equipe, com estrutura, mas foi assim que começou e por isso que começou. Legal. Não, super. Eu acho que é uma história inspiradora mesmo. Eu acho que muita gente que pensa, talvez, em ter um negócio social, né, e colocar o seu propósito em prática, é um baita de um exemplo e é super interessante. E também tem o aspecto, né, quando você proporciona, né, a possibilidade das pessoas fazerem uma reforma num cômodo dentro da casa, tem uma questão ligada ao ganho de autoestima, mas também tem muito de saudabilidade daquela residência, né? E muitas vezes a pessoa convive com mofo, com infiltração, e aquilo, além de diminuir a autoestima, também provoca uma série de doenças, de algumas coisas que poderiam ser evitadas, né? Sim, o nosso objetivo, o impacto acaba tendo um impacto paralelo na autoestima, mas o maior objetivo é a saúde. A reforma é uma contratação para combate na saúde mesmo, né? Porque, como você disse, são famílias que estão morando com mofo, em casa sem ventilação, sem iluminação, sem revestimento. Enfim, existem vários problemas na casa que impactam negativamente a saúde das pessoas. E é para eliminar essas insalubridades que o Moradigna trabalha. Então, toda reforma que a gente faz, ela acaba no final tendo um resultado estético muito bom, muito agradável, mas é uma consequência. O objetivo é tirar aquele mofo, ter iluminação, ter ventilação, para que a família possa ter mais saúde. Legal, perfeito. E nesse processo, como é que vocês interagem com as famílias? A gente sabe que tem o serviço ali, a reforma e tal, mas como é que vocês talvez identifiquem ali o dia a dia, ou até mesmo o nível de satisfação das pessoas? Como é que é esse pós-reforma? Falando de processo, Daniel, a gente tem toda uma cadeia estruturada, então acabou a reforma, a família recebe uma avaliação de NPS, recebe uma avaliação para fazer da mão de obra, a gente tem não dá para falar que é uma área de sucesso do cliente, porque nós somos em 8 pessoas, não tem muito a área, mas a gente cuida disso no final de cada uma das reformas. Os feedbacks são sempre muito positivos, porque as famílias, além da gratidão, do que é feito, é um serviço que ela contratou e foi bem atendida, em primeiro lugar, né? Mas é muito legal a gente ir sempre acompanhando e vendo durante o processo da reforma, primeiro, como é novo para as famílias, porque é novo para todo mundo. Todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, já deve ter tido problema com pedreiro, já deve ter tido problema com material. Fazer reforma é uma dor de cabeça. Então, para os nossos clientes acaba sendo muito novo, uma reforma que tem começo, meio e fim, uma reforma que segue o cronograma, que tem as etapas bem definidas. É uma surpresa positiva sempre, e isso acaba se refletindo no feedback no final, né? De que eles gostaram, de que vão recomendar. Tanto que, de a cada 10 clientes do Moradigna, 7 vêm por indicação. Legal. 70% de todos os nossos clientes vêm porque viram outras pessoas fazendo, porque foram indicadas por outras pessoas. O Moradigna é muito pequeno, a gente não tem muito recurso para marketing, para ser reconhecido. Então, o que mantém o giro do nosso faturamento, do que a gente vende, é a garantia de qualidade que a gente oferece para os nossos clientes. Porque aí eles indicam, falam para os outros clientes, fala para um parente, fala para um vizinho, posta foto nas redes sociais. É isso que vem aumentando a base de clientes do Moradigna. Legal, bem legal, assim, e realmente, né, como se, é aquilo que eu falei, né, o calor humano da FEICOM, acho que a gente fala de calor humano também nessa relação com a comunidade, né, que acaba fazendo com que essa coisa de contagiar positivamente acabe ajudando também no ramp-up do negócio social, né? Sim, sim, com certeza. Tem várias pesquisas de atendimento que falam que um detrator
fala para mais 7 pessoas que ele odiou aquele produto ou serviço, né? Então, quando você não gosta de alguma coisa, você fala para todo mundo, você vai nas redes sociais, você não deixa de comentar. Parece que o engajamento do desgosto ele é mais potente do que... porque a mesma pesquisa fala que quando você gosta, você fala para uma pessoa. Então, se a gente tem sempre 7 pessoas, 70% que vêm porque outras pessoas gostaram, é porque realmente elas gostaram. Porque é isso, a força do engajamento de ser contagiante pelo positivo ela é menor. Não só para o Moradigna, para qualquer tipo de negócio. Então, para a gente, o principal feedback de que os clientes estão gostando é a indicação, né? Tem muito cliente que indica para a mãe, que indica ou para o filho. E assim, né? Para você indicar alguma coisa para sua mãe ou para um filho é porque você gostou mesmo, confia. Você não vai indicar para sua mãe algo que você não gostou. Não, perfeito. E aí você falou também, né, dessa coisa de reforma com começo, meio e fim, o tempo de entrega, e claro que tem um método por trás disso, o quanto, como é que funciona esse método, o quanto vocês também investem na formação, ou talvez em alguma capacitação também nesse trabalhador da construção civil, né? Boa. A gente sim tem um método bem proprietário do Moradigna que a gente desenvolveu ao longo desses 10 anos. Um conjunto de checklists, de como acompanha, de como supervisiona. A gente chega no limite assim de ter um checklist que acompanha a paginação do piso, onde cada pedra foi instalada, né? Isso tudo eu falo acompanha, Daniel, porque um ponto interessante do nosso negócio é que toda a gestão é feita à distância, né? O que na pandemia a gente implementou um novo modelo que toda a venda e gestão da reforma é à distância. Então, a gente faz todo esse processo à distância, então por isso que são pontos importantes de supervisão, mas que criaram essa metodologia para o Moradigna. E como você perguntou, uma outra fonte dessa qualidade é a mão de obra, né? O Moradigna depende 100% da mão de obra da construção civil, dos pedreiros, azulejistas, pintores, e a gente costuma ter 2 vezes por ano, não é nosso foco, mas acaba acontecendo 2 vezes por ano, 2 programas de capacitação, um para mulheres em março, para que mulheres possam entrar no mercado da construção civil, tenham interesse em entrar nesse mercado, que hoje ele é majoritariamente masculino, e em setembro, ali no último trimestre, a gente faz para o público geral. Mas são ações que eu diria que elas são mais de atualização dos produtos e serviços, porque não dá para, num sábado, a gente formar um pedreiro, né? O pedreiro, como todas as outras profissões, precisa ter muita experiência, muita vivência. Mas ele conhecer quais são os lançamentos do mercado, o que a indústria está fazendo que vai melhorar o dia a dia dele, quais são as novas ferramentas, quais são os novos métodos de aplicação. Então, acaba sendo, em setembro, para o público geral, essa atualização, e em março, para as mulheres, acaba sendo mais porta de entrada, mais no sentido de é assim que funciona o mercado, são esses pequenos reparos que você pode fazer na sua casa. Então, eles têm essa característica que colaboram com a formação dos colaboradores e, consequentemente, com a qualidade das obras. Não, muito legal saber que vocês têm, né, uma capacitação com foco em mulheres, né? Porque tem esse duplo papel, né, de empoderá-las a fazer alguma coisa com autonomia dentro da própria casa, né? E aí não precisar, talvez, contratar um serviço externo e talvez até ficar numa situação desconfortável, né? Porque a gente tem um número de casas, né, lideradas por mulheres no Brasil muito grande. A maioria, né? Desculpa te interromper, mas 98%. Então, quase a totalidade dos nossos clientes são mulheres. 98% dos nossos clientes são mulheres. A gente até brinca que quando tem algum contrato que vem assinado por homem é porque a mulher estava fora de casa, tinha saído, foi um acidente. Porque a cada 100, 98 são mulheres que nos contratam. O cliente do Moradigna, assim, a persona, é uma mulher dona de casa, trabalhadora, com filhos, muito guerreira. A gente tem uma persona e com certeza é feminina, né? E lógico que o serviço que é contratado pro Moradigna executar são serviços mais complexos, que geralmente nenhuma dona, nenhum dono de casa conseguiriam fazer. Mas, às vezes, é trocar uma lâmpada, instalar uma tomada, trocar um sifão de pia. Tem coisa que, infelizmente, a mulherada fica dependente, não consegue fazer, e aí fica dependente ou de marido, ou de parceiro, ou de contratar alguém. E aí, todas as implicações que tem para as mulheres, nesse caso, né? De trazer uma pessoa desconhecida para dentro de casa, de ser enganada, de ser passada para trás. Então, a gente, quem cuida desse
desse projeto no Moradigna é uma mulher, é a Michelle lá no time, ela tem muito mais propriedade do que eu para falar, mas o que eu acompanho é que é um projeto muito importante e que serve para duas coisas, para a mulher ficar menos dependente para esse tipo de pequeno reparo e para ela entender que isso pode ser uma profissão. Se eu posso fazer aqui dentro de casa, por que eu não posso fazer para outras mulheres? Por que eu não posso fazer em outros lugares? E aí a gente já viu casos de mulheres que depois disso começaram a investir na carreira, viraram pedreiras, viraram profissionais do mercado. Legal, é um duplo empoderamento, isso é muito legal. Legal saber que vocês têm essa frente, né? E aí, claro, né? Quanto melhor capacitado for o profissional da construção civil, melhor vai ser o resultado final, essa percepção de qualidade, isso também tá muito ligado, né, a isso, né? Sim, material de qualidade, profissional capacitado e gestão é o que fazem com que nossas reformas tenham qualidade e tenham novos clientes, novas indicações. Legal. Agora, me conta hoje, né, como é que funciona essa questão, você falou, né, do financiamento da obra, como é que funcionam essas soluções de crédito, como isso evoluiu ao longo desses 10 anos de Moradigna? Isso foi o que mais evoluiu, porque foi o que mais mudou, Daniel, porque no início a gente tentou o próprio Moradigna dar esse crédito, né? O próprio Moradigna fazer esse financiamento. E o que a gente aprendeu de uma maneira com erros mesmo, uma maneira que doeu bastante no bolso e na nossa perspectiva, é que não tem como fazer duas coisas tão complexas juntas. Reforma é um negócio muito complexo. Dar crédito é outro negócio muito complexo. E a gente estava tentando assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Foi quando a gente viu que a gente não sabia dar crédito. Porque para dar crédito, você tem que ter uma estrutura de análise, você tem que ter uma estrutura de cobrança, você tem que ter uma estrutura de acompanhamento, você tem que ter uma... É bem complexo. Então, a gente decidiu que a gente não ia mais fazer o crédito e a gente ia ter parceiros que faziam o crédito. Então, hoje, o que acontece é como se fosse um pequeno leilão de crédito para o cliente, né? Porque chega lá o Daniel para fazer o orçamento dele, ele faz o orçamento, a gente pega o lead do Daniel e oferece para vários parceiros de crédito. E esses parceiros fazem propostas, né? Olha, eu consigo financiar o Daniel em 12 vezes com essa taxa de juros. Eu consigo por 36 com essa taxa. Eu não consigo porque o Daniel tem uma inadimplência. Cada um faz sua proposta e aí o cliente escolhe. Aí o Daniel faz a dívida com esse parceiro, né? Então ele vai lá, vou fazer com o BMG. 36 vezes pelo BMG. Aí ele vai ter um boleto do BMG. E aí a gente recebe a vista do cliente, executa a reforma e ele vai pagando de forma parcelada para o BMG. Agora, o que é interessante é que todos os clientes que fazem o orçamento conosco e vão em busca desse crédito com esses parceiros têm condições diferenciadas. Então, se você vai fazer uma reforma de R$10.000 com o Moradigna e a gente te passa para o BMG, você vai ter uma taxa. Se você vai na loja do BMG na rua para pedir os mesmos R$10.000, você vai ter uma taxa diferente. Então, o que a gente propõe para o nosso cliente é essa facilidade de crédito. Legal. E como é que é esse relacionamento? Porque você acabou de mencionar, né, esse exemplo de uma coisa é o crédito com a Moradigna, outra coisa é o crédito direto com o banco, com a instituição. Como é que funciona isso? Por que, na verdade, eles confiam no trabalho de vocês, além, claro, da capacidade de pagamento mesmo desse público, né, que geralmente, historicamente, é o público que tem menor nível de inadimplência, né? Sim. Eles honram mesmo com compromisso, né? Sim, sim. Tem uma análise de crédito, que aí é feito cada parceiro pelas suas métricas, mas o que eu acho que é mais importante na nossa relação, primeiro é a indicação. O que a gente está fazendo para esses parceiros de crédito é indicar. Né? Ele tem um custo para fazer ele tem o CAC dele, né? O custo de aquisição por cliente, que com o Moradigna ele diminui muito, porque a gente leva na porta dele, e tem um outro custo que a gente diminui também, que é o custo de fraude, né? Muita gente, existe hoje em dia, está cada vez maior, infelizmente, o custo de fraude, que é pessoas que pegam o crédito, não estou falando nem pessoas que pegam com a intenção de não pagar, estou falando pessoas que não existem e pegam crédito, né? Um CPF que não é mais aquela pessoa, ou pegam o dinheiro para outras utilidades, e aí a instituição financeira acaba tendo esse custo de fraude, né? E aí, quando ela não tem nem esse custo de fraude, nem esse custo de aquisição, ela rebate isso, ela compensa isso na nossa taxa na taxa de crédito que eles oferecem para os nossos clientes. Por isso que ela é melhor do que o que você vai encontrar no balcão. Não, bem legal, bem legal. E é uma maneira também, né? Eu acho que é uma inclusão, uma inclusão financeira, né? Também por meio desse crédito. Sim. Tem cliente, tem parceiro que só aceita cliente negativado pelo Moradigna. Se você vai no balcão e é negativado, você não encontra nada.
Agora, pelo Moradigna, você consegue. Então, tem vários tipos de parceria que a gente tem, que a gente tenta desenvolver com esses parceiros de crédito. Legal, perfeito. E aí, no começo da nossa conversa, a gente estava falando da Feicom, o relacionamento com as empresas parceiras, né? Como é que funcionam? Quais são os tipos de parceria que as empresas podem ter com a Moradigna? Que tipo de projetos, que tipo de exemplos você pode trazer para tangibilizar um pouco isso e até para outras empresas que se interessem também em fazer parte desse ecossistema que hoje vocês têm, né? Claro. O foco do Moradigna é o B2C, é vender para o consumidor final, mas a gente tem vários programas, vários produtos B2B, né, que a gente vende para as empresas. E aí a gente tem 3 modelos, Daniel, que são os que mais acontecem. Tem o modelo mais clássico, que é o voluntariado corporativo. Então, quando as empresas elas querem promover uma ação de voluntariado corporativo num espaço diferente, com uma atividade diferente, ela pode fazer isso com o Moradigna. A gente cuida de todo o processo, desde da chegada dos voluntários, participar da obra, até a finalização, acompanhamento, alimentação, transporte na comunidade. E o voluntariado corporativo é uma proposta que gera muito engajamento, né? As pessoas gostam de participar da obra, as pessoas se sentem úteis, as pessoas entendem a realidade que elas estão vivendo ali, entendem o contexto do que elas estão vivendo ali, e gera um mega impacto na comunidade, né? A gente executa reformas, quando a gente faz o voluntariado, as famílias estão recebendo de graça, porque quem está pagando é a empresa. Então a gente seleciona famílias que não teriam condições de pagar. Porque hoje o Moradigna, Daniel, sendo bem honesto aqui, que a gente sempre vai por essa linha, é uma solução para a classe C, D, no máximo. Quem é da classe E não consegue contratar um Moradigna. Porque quem é da classe E, a parcela média do Moradigna é R$400. Quem está na classe E vive com R$400 ou menos. Então, a gente tem uma consciência muito grande de que é para a população de baixa renda, mas para a faixa de renda C ou D no máximo. Agora, essas famílias a gente consegue atender nesses programas gratuitos, porque quem pagou foi a empresa e a família está recebendo de graça. Aí tem todo um processo seletivo junto com a SASF e a CRAS da região, que nos ajuda a escolher as famílias. Então, a empresa cria essa oportunidade de engajamento para os colaboradores e gera um impacto social na comunidade. Uma outra maneira que a gente faz isso é o que a gente chama de Moradigna Transforma. O Moradigna Transforma é quando a empresa ela não necessariamente vai levar voluntários, mas ela quer financiar algum tipo de reforma numa comunidade específica, aos redores de alguma comunidade específica. Isso a gente faz muito para a empresa que está chegando numa região ou que quer melhorar a sua imagem numa determinada região, né? Está com alguma dificuldade com a comunidade naquela região. Então, ela patrocina reformas naquela região ou no entorno, né? Seja de uma fábrica, seja de um hotel, seja de qualquer tipo de intervenção, ela faz esse financiamento. E o último, que eu acho que é o mais legal, assim, é o Moradigna Colabora, porque é a empresa contratando ou financiando reforma para o colaborador. Porque a gente sabe que na realidade do Brasil, inclusive quanto maior a empresa, mais chance dela ter funcionários nessas faixas de renda, né? Funcionários que estão na faixa de renda de classe D ou na faixa de renda de classe C. E serão pessoas que terão dificuldade de reformar a sua casa. Então acaba sendo um benefício do RH reformar a casa do colaborador. E aí tem empresa que é benefício, tem empresa que é sorteado, cada empresa tem sua lógica. Mas no final é a empresa doando reforma para os seus colaboradores. Isso surgiu na pandemia, principalmente, porque do dia para a noite muitas empresas começaram a descobrir que seus colaboradores estavam tendo rendimentos menores do que no presencial, porque a casa do cara era pior do que a empresa. Tinha mofo, não tinha internet, era insalubre. Então as empresas começaram a falar, não, para essa pessoa performar bem em casa, a gente precisa ajudar ela a reformar a casa dela. E aí convidaram o Moradigna para fazer esses tipos de programa. Então, são essas as 3 maneiras nos quais dá para se tornar parceiro do Moradigna, contratando o Moradigna para executar essas reformas, independente desses modelos. Legal, não, perfeito. Eu acho a questão do voluntariado super importante, porque eu já tive a oportunidade de participar de algumas ações de reforma solidária e voluntariado, e para as empresas é importante, porque você tem um nível de integração dos colaboradores, né, que participam muito forte, né? E todo mundo trabalhando por um propósito, para uma pessoa que realmente precisa daquilo, né? E digo mais, Daniel, a gente tem um case muito legal que vai, além desse engajamento, além dessa colaboração e integração que você falou entre as pessoas, a gente usou a ação de voluntariado para fazer um processo seletivo. Legal. Então foi tipo assim, fantástico, né? Foi para Votorantim Cimentos, eles iam fazer uma
um processo seletivo para trainee, 60 mil candidatos, né? Aquelas coisas de processo seletivo de trainee para grande empresa, muito candidato. Quando eles chegaram se não me engano, em 100 candidatos finais, foi para uma dinâmica presencial. E a dinâmica presencial, em vez de colocar a galera em sala de hotel para fazer teste de inglês, teste de QI, essas coisas que o mercado está acostumado a fazer, colocaram 100 candidatos nas obras do Moura Digna para verificar quem assumia a liderança, quem colaborava, quem interagia, quem se importava com a família, quem organizava os materiais. Então, cada grupo tinha 4 candidatos e um avaliador da empresa, que ficava observando tudo isso, e no final eles escolheram ali, se não me engano, os 16 finalistas que iam seguir com o processo. E além de ser uma ação muito legal para a comunidade, que recebeu todas essas reformas, todos os candidatos, até os que não passaram, falaram que foi o melhor processo seletivo que eles já tinham passado na vida. Porque é isso, né? Mesmo que ele não tivesse sido selecionado, ele colaborou com uma reforma numa comunidade, para uma família em condição de vulnerabilidade. Então, todo mundo saiu feliz. Quem foi selecionado e quem não foi selecionado. E foi um mega case pra gente. É um baita exemplo legal, assim, é uma maneira de você, muitas vezes se fala, né, em ROI da sustentabilidade, o quanto a sustentabilidade pode dar retorno. Uma ação de voluntariado, você constrói liderança, você atrai talentos, então é muito bacana. Sim. É um exemplo muito legal. Sim, a gente faz muito, tanto que depois que a gente fez esse, a gente passou a fazer muito voluntariado em janeiro, fevereiro e agosto. Agosto, porque é o mês do voluntariado, né? Tem dia 28 de agosto, é o dia do voluntariado no Brasil. E em janeiro e fevereiro, por conta desses programas. Programa de estágio, programa de trainee. A gente fez para a tenda, os estagiários da tenda, para entender um pouco do mercado da construção, mercado de reforma. Foram lá no Moura Digna fazer o voluntariado. A gente faz para a Manco, que leva grupo de gerentes e coordenadores para conhecer a realidade de onde os produtos são aplicados. Então, o voluntariado por si só, ele já é fantástico. Mas com o Moura Digna a gente ainda consegue entregar essa outra camada de transformação, engajamento, e o que ajuda a empresa a justificar e pagar, né? Porque aí não é só o bolso da sustentabilidade, que geralmente é cortado, é pequeno. Quem pagou a ação da Votorantim foi o DHO, foi a galera de... DHO não, foi a galera de seleção e recrutamento, que é outro bolso, que é outro recurso. Quem pagou esse da tenda foi o pessoal de DHO, de Desenvolvimento Humano e Organizacional. Então, faz com que a empresa consiga se articular melhor internamente para justificar aquela ação e ter recursos para pagar, executar e os impactos correspondentes. Visão estratégica para o voluntariado, eu acho bem legal. E você falou do Transforma também, que é também uma maneira das empresas interagirem com a comunidade, né, e devolverem para a comunidade aquilo que elas acabam tendo ali no seu próprio desempenho operacional, né? Com certeza. A gente fez em Miracatu, para Votorantim Energia, uma ação de reformar algumas escolas ali na comunidade, que eles estavam inserindo uma planta de energia, com esse sentido de que Miracatu é uma cidade pequena no interior de São Paulo e uma comunidade quase rural, e a escola muito longe. A escola já era longe, além de ser longe, estava numa condição de muita inadequação, e a empresa estava chegando ali, podendo fazer vários investimentos, fez uma pesquisa, um coletivo com a comunidade para entender o que a comunidade queria, e todos os colaboradores da planta, os filhos estudavam naquelas escolas. Então, imagina o engajamento, imagina o como você se sente pela empresa que você trabalha, sabendo que ela reformou a escola dos seus filhos. Você fica muito mais engajado, você fica muito mais empenhado nas coisas da empresa, você se interessa mais pela empresa, gera um sentimento de gratidão também. Isso tudo vira produtividade. Então, essa conversa sobre o ROI do ESG, ela é bem complexa, mas se você fizer de uma maneira estratégica, você consegue medir. Depois que a gente faz um projeto para a EDP, e essa é uma coisa que a gente mede, a EDP, empresa de energia, né? A gente trabalha muito com eles no Espírito Santo. A gente mapeia o quanto a galera se torna mais adimplente com a conta de luz depois que faz as reformas do Moura Digna. Tem 2 indicadores para a gente. Primeiro é eficiência energética, que é o objetivo da EDP. Então, depois da reforma do Moura Digna, todas as contas de luz diminuem, porque a pessoa gasta muito com ventilador, porque a casa não tem janela. A pessoa gasta muito com energia, com fuga de energia das tomadas, porque não estão bem encapadas, tal. Aí a gente faz a reforma, diminui a conta de luz, o que é ótimo para o morador. E toda a comunidade ao entorno, ao ver a EDP fazendo esse tipo de ação,
se identifica mais com o EDP, entende que não é só uma empresa que está ali para cobrar energia, é uma empresa que se importa com a comunidade. E aí, na hora que você tem 2 boletos para pagar, vai escolher um para atrasar, você já não escolhe o da EDP, você já prioriza a EDP, porque, pô, fiz a reforma da minha vizinha, tá aqui na comunidade, tá investindo na comunidade, eu vou fazer minha parte, vou honrar esse meu compromisso. Então, quando a empresa usa isso de maneira inteligente, o retorno volta de forma multiplicada, com certeza. Ah, muito legal, muito legal. São bons exemplos aí de aplicação, né, que eu acho que ajudam a contar um pouco também da história aí de 10 anos de vocês, né? E agora falando, né, você falou dos 10 anos, esses 10 primeiros anos, né? Queria entender se já tem alguma coisa para o futuro aí, alguma novidade aí que você já pode contar para a gente aí sobre essa jornada. Claro, claro. Tem uma coisa que a gente está construindo, como toda startup, né, construindo enquanto voa, né, arrumando um avião no ar, mas a gente lançou ano passado, no final do ano passado, a nossa plataforma totalmente online. Então, hoje, você consegue comprar sua reforma em poucos cliques. Você entra lá no site, você coloca aqui cômodo você quer, o tamanho do cômodo e o que você quer nesse cômodo. Então, é um banheiro de 2x1, que eu vou arrumar vaso, pia e pintura. E já sai o preço automaticamente. Então, esse processo que a gente desenvolveu recentemente, ele, além de tornar tudo mais ágil, ele viabiliza que as pessoas entendam melhor a sua reforma. Porque você consegue ver a lista de material, você consegue ver quais trabalhadores vão ter na sua casa, que tipo de serviço você precisa contratar na sua casa. E isso para a gente é uma coisa que está em muita sinergia com uma nova política que está sendo lançada, que é o Reforma Casa Brasil, que é uma política pública do governo federal para financiamento de reforma, no qual as pessoas vão ter um ticket médio de R$30 mil para fazer suas reformas. Então, inclusive para ela saber quanto que ela vai gastar na reforma dela, ela pode usar o serviço do Moradigna. E depois, oportunamente, que é o nosso objetivo, contratar o serviço do Moradigna, né? A gente está falando de uma política pública de R$30 bilhões. Serão mais de 700 mil famílias atendidas. E o Moradigna está se preparando para que quando essa política pública chegue em todos os lugares e seja disponível para todas as pessoas, a gente possa abocanhar esse mercado, porque afinal de contas ela resolve o maior problema do mercado, que é o crédito. Né? Esse crédito vai ser uma taxa muito menor, com um parcelamento muito maior. Então, quando essa política pública estiver implementada, a gente, junto com a nossa plataforma, vai conseguir atender diversos lugares, fazendo reforma para muitas famílias. Isso é muito bom, né? A gente sabe que, tradicionalmente, o brasileiro mesmo, ele gosta de reformar, ele muitas vezes não tem condições de trocar de casa, mas ele reforma aquele ambiente, e até para gerar mais conforto, mais saudabilidade, né? Então, isso é muito importante. Sim, a gente tem... Eu acompanho muito os estudos de habitação, né? E a gente, há 15 anos atrás, quando lançou Minha Casa Minha Vida, a gente tinha um déficit habitacional de mais de 4 milhões de residências. E aí lançaram Minha Casa Minha Vida, que é um excelente programa, sou fã do programa. 15 anos depois, eu acho que ele está muito bem estruturado. Ele tá tão bem estruturado que ele sobrevive às trocas de governo, né? Hoje é Minha Casa Minha Vida, já foi Minha Casa Verde e Amarela, mas é a mesma coisa. Então, é uma política pública tão bem estruturada, case internacional, que ela vai se renovando, mas o déficit habitacional hoje continua sendo de 4 milhões de moradias. Então, o Minha Casa Minha Vida entregou milhões de casas, mas o déficit habitacional continua o mesmo. Por quê? Porque o problema do brasileiro não é só a construção de novas residências. O problema do brasileiro é a reforma das residências que já existem. E aí, enfim, o governo está tentando lançar uma política pública que vai atacar esse problema. Mas enquanto o governo não resolve o problema, enquanto a iniciativa privada não tem soluções para o problema, a gente vai resolvendo da nossa forma. Ah, que bom. E que bom que tem a Moradigna para ajudar nesse processo, né? E aí, a gente já está finalizando o nosso papo. Queria fazer uma pergunta para você, assim, o que o Matheus de hoje poderia falar para o Matheus lá do começo, quando tudo isso começou e tudo ainda estava lá, era um sonho, o que você diria para ele nesse momento? Bom, além de dar mais esperanças, né, de que vai dar certo, pode continuar, porque é uma luta atrás da outra, eu acho que a dica que eu daria está muito relacionada ao problema que eu te contei, que você me perguntou do crédito. Eu daria a dica de foco.
Porque você acaba... Quando você é um trabalhador em qualquer lugar que seja, já tem aquela síndrome de Salvador que se chama quando você tenta resolver tudo de uma vez, né? E que você falha, né? Porque não dá para resolver tudo. Quando você trabalha com impacto social, a chance disso acontecer é maior ainda, porque você vê ali o problema impactando a vida das pessoas muito perto, né? Então, no início do Moradia Digna, a gente queria fazer o crédito, a gente queria fazer reforma, a gente queria fazer regularização fundiária, a gente queria ajudar a mobiliar a casa da família. Quando você fala de habitação, tem pelo menos uns 100 problemas aqui dentro. E a gente ficava ou tentando resolver todos, ou muito angustiado por não resolver todos. E aí, depois que a gente entendeu que, olha, fazer um bem feito é muito melhor do que tentar resolver 3 meia boca, foi onde a gente começou a deslanchar. Então, pô, nosso foco é reforma. É reforma, a gente faz. Vira reforma, a gente faz. Não é reforma, existe um problema, mas não é o Moradia que vai endereçar. Então, essa dica que eu daria, de ficar em paz, em ter um foco e fazer esse foco muito bem feito. Muito legal, muito legal. E é bacana, porque é um trabalho, admiro pra caramba o trabalho de vocês, eu acho que é um trabalho necessário realmente, e é uma jornada mesmo inspiradora para todo mundo. Então, fico super feliz aí com você ter aceitado o convite e a gente bater esse papo aqui nessa tarde de sexta-feira. Boa, eu que agradeço, Daniel, conta comigo, também admiro muito sua jornada, achei incrível a iniciativa, a gente precisa realmente publicizar essas histórias, publicizar a história do Moradigna. Então, quem quiser acompanhar o Moradigna em todas as redes sociais, Moradigna, Instagram, TikTok, até TikTok o pessoal tá fazendo lá agora das reformas, LinkedIn, você que é de empresa, gestor, trabalha com impacto social, com sustentabilidade, acha que a sua empresa pode estar envolvida nesse tipo de iniciativa, só entrar em contato com a gente que vai ser um prazer desenvolver um projeto juntos para fazer com que as pessoas possam morar melhor dentro das suas próprias casas. Legal, e manda um super abraço pro seu time também, que eu sei que Boa, também todo mundo empenhado. Queria também aproveitar e agradecer aqui, principalmente as pessoas que me conectaram com o Matheus já há algum tempo, né? Então, o Alexis Rubio, do Grupo Schneider Electric, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na STEC, e também com a Thalita Morineiro Lopes, do Instituto Vedacity, que a gente também fez muitos trabalhos. Acho que a última vez que a gente se encontrou também foi num evento da Moradigna e ela estava lá. Agradecer também, a gente trabalhou muito juntos e realmente esse empenho, né? Esse brilho no olho para fazer as pessoas terem uma moradia melhor é algo realmente que se expande para todo mundo e que bom, tomara que chegue também a toda a sociedade. Muito obrigado, Matheus. Show, querido. Legal. Esse foi mais um episódio do Open Up Sessions, o videocast que traz conversas interessantes com pessoas bacanas que nem o Matheus Cardoso aqui do Moradigna com a gente. Super obrigado e até o próximo episódio.